Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, estamos aqui para mais um vídeo do Evangelho Eterno para que possamos crescer a cada dia, a cada momento que nós passamos em nossa vida. Nós temos aqui um estudo muito interessante que você vai entender que Pedro, sem dúvida, um dos mais influentes apóstolos, não é? Pedro foi esse cara. Ele escreveu uma coisa um pouco antes da sua morte sobre o perigo, não é, da interpretação das escrituras, ou o perigo na interpretação das escrituras. Pelo menos ele citou alguns ensinamentos de Paulo e ele mesmo comentou e disse: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer, em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Ele disse, Pedro, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Lembrando que a graça era no primeiro século em que os discípulos viviam e falavam acerca da graça. E ele disse assim: na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O dia eterno que Paulo referia, que Pedro se referia, era o dia do juízo, a eternidade com Deus. Isso está registrado em 2 Pedro, não é? No capítulo 3, versículo 16 ao 18. Agora presta atenção nisso aqui. Pedro alerta. Para que era esse alerta? Este alerta de Pedro merece muito a atenção daqueles que estudam a palavra. Nós vamos considerar aqui alguns aspectos daquilo que Pedro falou. Pedro, ele conheceu que nas epístolas de Paulo incluem coisas difíceis de entender. Ele não disse que eram coisas impossíveis de entender, mas ele disse que eram difíceis. Então, esta linguagem que Pedro usou nos desafia a se empenhar em pesquisas a fim de buscarmos a verdade. Se o assunto é difícil, terá de se aplicar para se entender. Sim ou não? Com certeza, sim. Então, este processo ele pode incluir a comparação de versões, que é a mesma coisa de traduções diferentes, a procurar de palavras num bom dicionário, atenção aos detalhes da gramática e assim, etc. Estudo. Quando você faz um estudo sobre um assunto que você quer entender, é muito mais do que uma leitura superficial. Você estudar é mais do que apenas uma leitura superficial. Então, o que estava acontecendo aqui? Pedro, ele avisou sobre o perigo de torcer estas coisas difíceis. Pedro, ele disse isso. Um dos erros mais comuns para os achistas nos dias atuais é criar uma doutrina,
na base de um entendimento errado, parcial de um assunto. O que acontece? Por isso que nós estamos vendo muitos torcendo os ensinamentos da palavra do nosso Criador, não é? Com as suas crenças e convicções pessoais. Haja vista o que acontece hoje no sistema. Quando você pergunta sobre dízimo, cultuar no templo físico, batizar na água, eles falam que é bíblico. Eles só não te falam para que época que aquilo existiu e valeu. Então, eles distorcem a palavra, futurizam, colocam nas suas costas e tentam colocar no seu entendimento e você acredita. Então, o que acontece? Se a nossa interpretação de um texto bíblico contradiz afirmações claras de outros trechos, obviamente erramos em nossa interpretação. Estas torções, não é? Elas levam à destruição das próprias pessoas que corrompem a mensagem ou a palavra do nosso Criador. Mesmo quando a pessoa chega a se enganar e a enganar a milhares ou milhões de outras pessoas, Deus continua sendo totalmente certo e a palavra dele provará tanto os mestres como os seus discípulos. As pessoas que alteram a mensagem do Evangelho, não é? Evangelho eterno. As pessoas que distorciam a mensagem do Evangelho do Reino, do Evangelho da Graça, hoje eles fazem a mesma coisa com o Evangelho eterno. Então essas pessoas que alteram a mensagem, não é, da palavra, estão levando outras pessoas a caírem nas suas suaves palavras, suave entre aspas, e lisonjas. A culpa disso tudo, queridos, não é somente desses falsos mestres, porque Pedro diz para os ouvintes serem cautelosos. E você sabe o que é ser cauteloso, né? Então, quando seguimos outros nas suas doutrinas erradas, também nós somos coniventes com eles no engano e na mentira. Então, as pessoas que deturpam a palavra do nosso eterno Criador, dado como revelação pelo próprio Criador, são ignorantes, as pessoas são instáveis e são subordinados ao sistema religioso. São 3 adjetivos, pelo menos, não é? Fortes, que Pedro emprega para descrever essas pessoas. Então a ironia é que as mesmas pessoas frequentemente estão vistas por outros como pensadores, inteligentes e profundos, quando na verdade a descrição de insubordinados é interessante e mostra a raiz do problema. E qual é a raiz do problema? A humildade, submissão à vontade do Pai é difícil para o soberbo. Para o soberbo é muito difícil você manter a humildade, você manter a submissão à vontade do nosso Criador. Então, encantado com a sua própria inteligência e percepção, essas pessoas facilmente se exaltam e começam a criar motivos para rejeitar a palavra do nosso Criador no que diz respeito ao reino de Deus estabelecidos. Vamos aqui mostrar uma coisa interessante. O alerta dado por Pedro nos lembra de um princípio que Jesus ensinou por meio de uma das suas parábolas mais conhecidas. Por exemplo, quando ele falou do semeador lançando semente em vários tipos de solo, ele deixou bem claro que a diferença entre os aprovados e os rejeitados não seria questão de nível de escolaridade nem de conhecimento científico,
nem de capacidade de citar milhares de trechos bíblicos com perfeição. O que Jesus ensinou ali é que o que diferenciavam essas pessoas era a questão do coração. Quem chega a Deus em humildade total e mantém esta postura em todo momento, conseguirá compreender e seguir a vontade do Pai. Todos os outros, nesse caso, serão rejeitados pelas suas próprias palavras e ações. Então, querido, é muito claro quando Pedro disse que te existia coisas que Paulo escreveu que era muito difícil entender. Então, Pedro, ele falou isso porque ele disse difícil, mas não impossível. E a partir do momento que você começa a entender a palavra de Deus, então o que acontece? As pessoas pensam que você é uma pessoa louca se você falar sobre coisas que elas não entendem. Você sabe por que o Evangelho Eterno é tão rejeitado por muitas pessoas? É porque eles leem a Bíblia, eles dizem que estudam a Bíblia, mas eles não entendem a Bíblia. Ou entende e se faz de não entendido. O que acontece com essa religião ou com os religiosos quando eles ouvem a palavra Evangelho Eterno? Eles falam que Evangelho Eterno é outro evangelho. Eles falam que o Evangelho Eterno não é bíblico. Mas aí, se o Evangelho não é eterno não é bíblico, por que o copista permitiu que entrasse o Evangelho Eterno ali em Apocalipse 14:6? E por que o próprio Deus que pediu para o anjo proclamar o Evangelho Eterno entre povos, nações e línguas? Por quê? Porque o Evangelho Eterno é o reino de Deus estabelecido. Primeiro que Evangelho é boas novas. Então, quando fala as boas novas eternas, que é a mesma coisa que Evangelho Eterno, é porque desde o Gênesis 3:15 até o reino de Deus estabelecido em Apocalipse, foi muito tempo que passou. Mas tudo que começou, a partir do momento que deu errado, ou o homem e a mulher pecou, Deus planejou um jeito de trazer o homem novamente ao seu estado de origem. Só que agora é no sentido espiritual. E o reino de Deus, então, estabelecido, é ele, a sua essência dentro de cada pessoa. Deus não vai vir aqui se assentar lá em Brasília, em Washington, não é? Nas capitais dos governos e governar o mundo. Deus estabeleceu o seu domínio dentro de cada pessoa. Então, quando a gente fala em Deus governando a terra, o reino da terra, muita gente pensa que Deus está em algum lugar aqui na terra sentado. Gente, Jesus, ele disse ali em Lucas 17, 20 e 21, que o reino dele está dentro de cada uma das pessoas. O reino de Deus, Paulo disse isso, que não é comida, não é bebida, não é isso não. O reino de Deus, primeiro que Paulo disse que o reino de Deus é paz, é benignidade, é longanimidade, é paz de espírito. Não tem nada a ver com coisas materiais. Só que muita gente não acredita. Mas enquanto muita gente não acredita, nós vamos lutando e vamos aqui espalhando o Evangelho Eterno para todos aqueles que querem
acreditar na palavra do nosso eterno Criador. Deus te abençoe e estamos juntos. Na descrição do vídeo, se você quer ajudar o canal, se você quer participar, não é, da ajuda do canal, está na descrição do vídeo, tá bom? E você pode ajudar da forma que você quiser e puder. Deus te abençoe. Tamo junto. Amém.